objetivo de ouvir o candidato, a sua posição com relação ao papel da TI na sua gestão, caso eleita, e colocar, inclusive, o tema na pauta das discussões e dos debates. A tecnologia da informação no Rio de Janeiro é algo ativo, importante economicamente, e certamente que ela é o futuro de nossa atividade. O Rio de Janeiro só vai realmente ter um desenvolvimento saudável através do aumento da conectividade, do uso da tecnologia de informação em todas as áreas, em especial a saúde, o transporte, a educação, enfim, ela é uma atividade transversal. Então, realmente agradecemos muito a sua presença e esperamos, enfim, esperamos ouvir aqui as suas palavras com relação a este tema. Muito obrigado por ter aceito o convite. A senhora está com o microfone desligado. Verdade, esqueci. Você está falando que a palavra de ordem nessas reuniões virtuais é ligue o microfone. Bom, quero agradecer o convite. Acho que vocês, na verdade, têm uma grande responsabilidade, inclusive chamando os candidatos e as candidatas para conversar. Eu acho que isso já é um elemento de compromisso com a sociedade, quando vocês fazem esse caminho, e isso, para mim, é muito importante, fundamental. Então, eu quero agradecer demais ao convite e vou começar me apresentando um pouco, porque talvez entre os candidatos e as candidatas que aí estão, eu seja mais desconhecida. Então, me apresentar um pouco para vocês. Eu sou Renata Souza, estou deputada estadual, presido a Comissão de Direitos Humanos na Alerj, mas venho aí de toda uma trajetória cotidiana no Rio de Janeiro, a partir da favela, né? Eu sou nascida e criada na favela da Maré, e ali onde eu estudei em CIEP, estudei em pré-vestibular comunitário, entrei na universidade, estudei na PUC, fiz jornalismo na PUC, com 100% de bolsa. Depois fiz publicidade, fiz 2 faculdades na PUC. Entrei para um mestrado na UFRJ, na Comunicação e Cultura, então fiz mestrado e doutorado na Comunicação e Cultura. Fiz o doutorado sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona, na área da comunicação também. Então, vocês já estão percebendo que a comunicação é algo que eu tenho interesse, que passa por toda a minha formação, né? A minha formação enquanto sujeita política, que eu costumo dizer que a comunicação, a informação, ela liberta, né? Dificilmente a gente tem aí a possibilidade de você encontrar informação de qualidade que seja relevante, ela te tira de um processo não só de ignorância, mas de passividade diante das decisões que tenham que ser tomadas. Então, a comunicação faz parte na minha vida como algo essencial de construção dessa sujeita política que me tornei hoje, né? Enfim, trabalhei 10 anos com o Marcelo Freixo, trabalhei esses 10 anos também com Marielle, né? A gente fez o pré-vestibular juntas na Maré, e eu fui chefe de gabinete da Marielle até o seu assassinato. Então, a gente tem também uma organização também a partir desse lugar da política que é muito trabalhado a partir da realidade da favela, a realidade das periferias no Rio de Janeiro. E pensando no que vocês trazem com relação à tecnologia da informação, primeiro, demonstrar aqui a minha vontade de ouvi-los, justamente porque a gente não pode ter a pretensão de trazer da nossa própria cachola todas as soluções para os problemas do Rio de Janeiro. Pelo contrário, a gente tem que ter esses
momentos de escuta para que a gente possa trabalhar junto, mas eu tenho certeza, em vindo dessa área da comunicação, que a tecnologia da informação é algo essencial. E durante a pandemia isso ficou muito bem provado para a população, né? Que muitas vezes tem dificuldade de entender essa área mais tecnológica, para além do que são os mecanismos operacionais, mas entender o quanto que isso se aplica no seu cotidiano, né? Na sua experiência real. Então, na pandemia, a gente vive aí a cidade com um número absurdo de pessoas que sucumbiram com a pandemia, né? Mais de 10 mil pessoas só na capital do Rio de Janeiro, e isso demonstra também o quanto que fomos ineficientes também no debate da prevenção e no debate, enfim, de dar acesso às pessoas à possibilidade de sobrevivência diante de uma pandemia. Então, eu olho para o trabalho da tecnologia da informação como, nesse momento da pandemia, como algo muito estratégico para as pessoas, né? A telemedicina mostrou o quanto que a tecnologia da informação ela pode contribuir num momento desse de crise sanitária, de crise humanitária, de crise econômica, inclusive. Então, a gente vai guardar, inclusive, essa herança tecnológica, né, do salto de qualidade apresentado aí durante a pandemia, que a tecnologia da informação pôde nos nutrir a todos, né, sociedade. Minhas duas irmãs, minha família, parte da minha família ainda moram na Maré. Eu tive duas irmãs que tiveram a Covid e elas se trataram exatamente no telefonando, conversando com o médico. Então, a telemedicina, elas não chegaram a ser diagnosticadas, então, problema também, mas a telemedicina contribuiu ali para que elas pudessem se cuidar de maneira mais eficaz durante aí o processo de quarentena e isolamento social. Enfim, e para além disso, né, do que é o momento da pandemia em si, né, e a gente viu nesses dias que o carioca enxerga como um dos principais problemas do Rio de Janeiro a questão da saúde, e a gente vê a possibilidade de construir, a partir da tecnologia da informação, procedimentos mais ágeis, por exemplo, no CIGEG, né, que é algo que é um drama para os cariocas, que é um drama no Rio de Janeiro, que é um sistema de regulação que acaba deixando as pessoas um tempo absurdo de espera, né? E a gente precisa dessa tecnologia para observar os quadros clínicos mais graves, para que possa ter aí uma agilidade nesse atendimento, até chegar a fazer esses exames, enfim. Então, eu acho que no CIGEG é algo importante da gente possibilitar essas diferentes unidades de saúde que tem no Rio de Janeiro se conectarem efetivamente, né? Porque o que falta é essa conectividade, são essas informações passando de maneira mais inteligente, ágil e qualificada para todo o sistema de saúde. Então, estou aqui destacando a questão da saúde porque eu acho que é central e que a gente tem a tecnologia de informação agregando muito. A gente viu também, nesse momento de pandemia, o quanto que a situação daquelas hoje que são estudantes, seja estudantes universitários, seja estudantes no ensino fundamental e médio, o quanto que a gente teve de defasagem da pedagógica, enfim, e o abismo que se abriu educacional diante da pandemia. E, claro, né, a alternativa dada para que esses alunos pudessem ter todo o seu conteúdo a partir das redes, né, das redes de comunicação que temos
disponíveis, a gente observou o quanto que não ter uma comunicação, uma rede integrada em um sistema democrático de acesso à banda larga, de acesso à internet, prejudicou também essas famílias, principalmente as famílias mais pobres, né, de acessar o conteúdo dado pelas escolas, enfim, pelas universidades. Enfim, essa defasagem que a gente tem no Rio de Janeiro, uma cidade onde uma cidade metropolitana que tem as características do Rio de Janeiro, é realmente não só vergonhoso, mas é trágico a gente não ter a possibilidade de democratização do acesso à internet, do acesso às redes de comunicação. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa fazer junto e fazer junto com vocês, já que vocês dominam essa área. Eu citei basicamente a saúde e a educação, que são temas que, para o cotidiano das pessoas, é mais fácil enxergar o TI atuando, né? E, claro, temos os outros dramas no Rio de Janeiro, como os centros de informações que são essenciais diante das chuvas, diante das tragédias, diante das enchentes, né? O quanto que a gente precisa integrar esse sistema de informação para que a gente tenha uma cidade mais inteligente, né? Para que a gente tenha aí tudo aquilo que a gente tem consolidado em termos de poder público e atribuições do poder público atrelado essencialmente à tecnologia, né? A gente pensar a tecnologia da informação atrelada às políticas públicas urbanas em específico, o que é essencial. Então, falei de saúde, da educação, agora falar um pouco do que a gente está pensando em termos geral, né? A gente tem uma tríade importante que revela o quanto que a gente pode construir essa sintonia fina com a tecnologia da informação, que é basicamente 3 elementos que a gente está usando em todas as políticas públicas que a gente está apresentando para a população, né? Que é gestão, transparência e participação popular, né? Esses 3 elementos trazem aí uma conexão direta com a área de tecnologia da informação, né? Como é que você pensa uma gestão de uma cidade sem que você não tenha um mapeamento, tenha informações sobre essa cidade? Como é que você não pensa a transparência daquilo que o poder público está fazendo sem que você encontre meios de dar transparência? E, efetivamente, numa cidade inteligente, numa cidade tecnologicamente conectada em rede, é fundamental que, para essa participação popular, a gente tenha essas políticas públicas acessíveis a todos e a todas, com informações que sejam relevantes para que o próprio poder público também seja acompanhado, né? Tenha essa participação e transparência como fundamentais. Então, só para dizer para vocês que em todos os campos das políticas públicas, a gente está trabalhando com essa tríade de gestão, transparência e participação popular. E aí, por óbvio, a tecnologia da informação entra em todas elas. Então, não é só um trabalho que tangencia determinados temas, mas que faz que traz uma concepção, e inclusive uma das nossas propostas é tornar a prefeitura 100% digital, né, com os licenciamentos, com os cadastros, pregões, contratos, tudo online, porque é a transparência do sistema, é a agilidade, menos desperdício de tempo e de dinheiro, e também a possibilidade, a gente está vivendo num Rio de Janeiro tragado pela corrupção, né? E a corrupção, ela vem desses processos de falta de transparência e participação popular. Então, a gente entende que essa prefeitura 100% digital, ela também contribui
para a gente diminuir os processos de corrupção, os processos de tentativa de construção aí de uma lógica do poder público para o interesse privado, para os interesses individuais e não para os interesses coletivos de uma cidade como o Rio de Janeiro. Então, a gente vai investir no aperfeiçoamento dessa produção e conexão de dados no Sistema Único de Saúde. A gente viu quanto que a gente precisa valorizar o SUS e reconhecer esse como um caminho fundamental para dar a possibilidade, o acesso à saúde, né? É fundamental ter o TI construindo isso junto. A gente também tem no nosso plano a construção do complexo industrial de saúde carioca, que é transformar o Rio de Janeiro, que hoje é o maior polo de inovação, de saúde da América Latina, né? É aqui que temos a Fiocruz, na capital, né? Que temos a UFRJ, que temos, enfim, a UERJ, enfim, todos os polos de conhecimento e de produção tecnológico estão no Rio de Janeiro, e a gente viu o quanto que ter que importar insumos básicos é vergonhoso, a gente tendo uma capital com tanta potência em termos de tecnologia e de acesso a essa produção de saberes, né? E é claro, né, eu acho que vocês têm outros elementos mais de um cotidiano de uma cidade que pode ser integrada, né? Disse para vocês que eu fiz o meu doutorado de sanduíche em Barcelona, e eu consegui experimentar um pouco disso, né, do que é uma cidade inteligente, uma cidade que trabalha a economia do conhecimento como algo central, e é isso que a gente quer trazer para o Rio de Janeiro, né? Eu vivi saber a hora que os ônibus vão estar no ponto XYZ, saber se o ônibus estava lotado, da lotação desses ônibus, desses transportes. Isso, para mim, é central. Hoje, o Rio de Janeiro, a gente já tem uma frota que tem GPS. Por que a gente não coloca nesses pontos de ônibus as informações sobre horário de chegada, horário de saída, como é que está o trânsito? Isso é possível, né? E basta vontade política, a gente já tem uma frota com GPS. Então, eu acho que basta vontade política e prioridade, né? Porque a gente sabe que isso transforma a vida desse trabalhador e dessa trabalhadora que depende do transporte público e depende de saber se ele vai chegar no ponto do ônibus, se ele vai chegar, enfim, em outras plataformas importantes de mobilidade urbana. Então, a gente entende aí o TI trabalhando de maneira muito integrada nesse sentido. Eu acho que para que essa cidade ela funcione dessa maneira, a gente precisa de investimento em ciência e tecnologia, né? Então, as entidades de fomento, e para isso a gente está construindo possibilidades de incentivos, possibilidades de qualificação também dessa mão de obra de TI, né? Não sei se vocês conseguiram ver o jornal hoje, a gente tem aí o efeito pré-sal, né? O petróleo vai chegar a 25% da receita do Rio de Janeiro. Olha que tragédia para nós, isso que representa ser petróleo dependente, né? Então, a gente precisa, inclusive, também olhar esse fomento às empresas de tecnologia da informação. O Rio de Janeiro perdeu muito lugar para São Paulo, para o sul do Brasil, e a gente precisa reorganizar toda a estrutura do Rio de Janeiro para se tornar mais atrativa as empresas de tecnologia da informação. E aqui temos polos importantes e essenciais, enfim, o Parque Tecnológico da UFRJ, eu fui visitar e é incrível, né? O quanto que se constrói em termos de incubadora, o quanto que se constrói de inovação e possibilidade de resolver concretamente os problemas cotidianos das pessoas, né? Eu acho que a tecnologia ela é importante, ela é fundamental, mas ela precisa se apresentar desse ponto de vista da resolução dos problemas
que cidades como a nossa, que é uma cidade metropolitana, que carrega em si muito de simbólico, mas que efetivamente, em termos de empresas, a gente ainda ficou lá no século XX, né? E a gente precisa trazer o Rio de Janeiro para o século XXI, com todas as empresas que tratam a economia do conhecimento como algo central. Então, esses são as principais ideias e propostas hoje que temos colocado no nosso programa, a partir também de óbvio, a possibilidade de participação popular, a partir da compreensão, da comunicação, como um processo de democratização da gestão pública. Então, eu acho que isso está no nosso programa e tem centralidade. Para isso, óbvio, né, a gente tem que construir, dar possibilidade dos planos municipal de democratização da comunicação, da tecnologia da informação, investir também para ampliação da pluralidade e diversidade de participação popular. Agências de fomento é fundamental, a gente já tem FAPERJ, enfim, CNPq, olhar para essas agências e ver de que maneira a prefeitura pode contribuir para a articulação, né, articulação em rede dessas fontes de fomento, mas não só isso, quanto que a prefeitura ela pode e deve já se organizar com os polos de ciência e tecnologia que existem no Rio de Janeiro, como a gente falou aqui, a própria Fiocruz, a própria UFRJ e os outros institutos e universidades que temos no Rio de Janeiro. Enfim, trouxe um panorama geral para vocês entenderem. Quero ouvir um pouco das reivindicações de vocês. Sei que tem um debate sobre o ISS, o quanto que isso é algo delicado para as empresas de TI verem o Rio de Janeiro como algo atrativo. Então, eu quero muito ouvi-los sobre essa situação. Mas o que a gente tem hoje organizado em termos de gestão econômica desse conhecimento passa por aí, por essas propostas. Então, eu quero muito ouvi-los, porque eu acho que o Rio de Janeiro tem que entrar aí no século XXI, tem que entrar na construção de uma cidade inteligente, de uma cidade onde a economia do conhecimento possa ter aí a concepção de geração de emprego e renda, de construção de cidadania, de construção de uma lógica que supere as desigualdades sociais que nós temos. E claro, né, eu falei da saúde, da educação, dei uma comentada também no que a gente pretende em outros setores, mas sem dúvida nenhuma, se a gente quer superar as desigualdades sociais, a gente também precisa do TI, pensando com a gente todas as questões relacionadas ao saneamento básico, que é algo dramático no Rio de Janeiro. Enfim, terminei por aqui para ouvi-los e para a gente aí encontrar meios de interseção das propostas que nós temos e também abarcar algumas das propostas que vocês já têm apresentado também para as candidaturas do Rio de Janeiro. Deputada, muito obrigado pela sua explanação. Em nome do TI Rio, realmente quero agradecer essa sua participação. Temos um grupo bastante representativo ouvindo a sua explanação. Nós temos defendido alguns aspectos ao longo dos debates. Eu acho que o principal deles é a necessidade de articulação, porque todos sabemos, aliás, isto é comum, é normal, é cotidiano, que todos estamos de acordo em que o Rio de Janeiro tem grandes potenciais. O que assusta é que nós não conseguimos articular esses potenciais.
e sem articulação nós não vamos conseguir sair. Nós vamos ser petrodependentes e nem isso vamos aproveitar direito, porque durante muito tempo, muito da tecnologia que se desenvolveu para o pré-sal, por exemplo, ela não teve uma utilização em outras áreas de atividade como em outros países aconteceu. Então, realmente, a falta de articulação dos entes públicos é realmente algo que nos preocupa profundamente. E, obviamente, que a questão tudo isso que foi falado passa por um problema de conexão. Isso é fundamental, que o Rio de Janeiro seja uma cidade conectada. E tem que investir para essa conexão, porque recursos, há possibilidades, há perspectiva, há linhas de apoio. Então, eu gostaria de ouvir um pouco esse seu comentário, um pouco mais aprofundado sobre essas questões. Bom, sem dúvida, Benito. Eu acho que quando você traz essa falta de articulação e tentativa, né, de construir, não só... Eu acho que essa falta de articulação ela também vem de uma tentativa de olhar para as soluções concretas sobre as cidades de maneira inteligente, né? De maneira eficaz, trazendo essa cidade conectada em rede, o que a gente entende como essencial. Para isso, a gente está, inclusive, quando você fala das potencialidades que nós temos, né? Eu falei aqui dos polos de ciência e tecnologia que a gente tem no Rio de Janeiro, e essa construção possível entre a prefeitura e esses polos, ele se dá a partir de conversas que se comprometa, né, a superar a lógica de desinformação que a gente tem. A desinformação hoje é política pública no Rio de Janeiro, né? E isso é escandaloso. Então, a gente tem aí uma dificuldade, e quando eu falo de democratização da tecnologia da informação, eu penso na ampliação mesmo de acesso. Então, quando a gente pensa nas favelas, por exemplo, né, com a internet, quanto que a gente pode construir e viabilizar a internet para todos e para todas, a partir também de outros lugares, né? São as lan houses que existem dentro das favelas. Como é que a gente pode tornar a prefeitura mais sensível a esse debate? E entendendo, inclusive, Benito, a questão da capacitação. Eu acho que esse é um elemento importante. A gente tem um contingente de jovens potenciais que poderiam estar aí se capacitando e se formando na tecnologia da informação em diferentes níveis, e infelizmente a gente não tem essa gestão da prefeitura organizada para esse lugar das potências que nós temos, inclusive para criar perspectiva de vida para a juventude, né? Eu venho da favela da Maré e eu sei muito bem o que é isso, né? De ter as escolas públicas sem qualquer tipo de conectividade, inclusive, para os trabalhos cotidianos, assim, o quanto que a tecnologia ela pode contribuir para o processo pedagógico, né? Isso é algo que não se discute e eu sinto muita falta desses elementos. Mas, para além disso, a gente está pensando no que hoje, a gente tem uma empresa pública, né, o IPLAN, o quanto que a gente precisa reorganizar o IPLAN para esse lugar do planejamento, mas, para além de tudo, da organização, né, dessa possibilidade dessas empresas terem voz e relação com a própria prefeitura. Acho que isso é central. Hoje tem um debate que vocês trazem, né, também do que são essas pequenas empresas, né, essas startups, né, o quanto que a gente construir a possibilidade da prefeitura
se organizar a partir da conexão, da conversa, da interlocução com esses polos científicos no Rio de Janeiro e criar uma incubadora pública, né, para fortalecer essa cadeia produtiva da economia colaborativa da cidade, transformar esse Rio de Janeiro nesse polo de inovação, né? Eu acho que tem vários temas de interesse que eu já apresentei aqui para vocês, como políticas públicas municipais, mas essa ênfase na disseminação de dados e produção de modelos técnicos para ampliação de mecanismos de participação popular é algo que a gente tem muito organizado e centralizado. E quando eu falo de superação, né, das desigualdades sociais, também vem naquilo que a gente olha o Rio de Janeiro e se preocupa, né? A gente tem aqui, enfim, a maior floresta urbana, a gente tem aqui uma diversidade socioambiental importante que a gente precisa do TI também para pensar em soluções socioambientais nesse território. Para além disso tudo, né, quando a gente está falando da própria estrutura da prefeitura e do seu poder de compra, né? Por que a gente não organiza todo o debate, por exemplo, de questões tecnológicas que já estão colocadas, assim, tem projetos incríveis de energia solar, né? Porque os prédios da prefeitura não podem fazer e começar essa transição que é tão fundamental e ambientalmente responsável, sabe? Eu acho que tem muito pano para manga para a gente construir aí, a gente tá se entendendo como esse lugar, né? De uma cidade 100% digital e 100% organizada a partir dessa economia do conhecimento. E, claro, tem alguns entraves? Tem. Eu acho que quando vocês trazem também, pensei que o Benito ia falar disso agora, mas não trouxe, mas a questão do ISS, né, para o setor de tecnologia da informação, né? Hoje a gente pratica 5%, enquanto outras capitais, enfim, São Paulo, BH, Floripa, Recife, eles fazem uma alíquota de ISS na casa de 2%, né? Esse é um debate que a gente precisa aprofundar, e a gente precisa aprofundar a partir da Câmara dos Vereadores. A gente pretende fazer uma gestão em que o diálogo com a Câmara dos Vereadores de fato ocorram, e a gente não pode ficar legislando por decreto, né? A gente quer fazer com debate com a Câmara dos Vereadores, com as empresas, com os sindicatos, com as associações do ramo, para que a gente possa conseguir um meio mais qualificado de atração dessas empresas, né? Então, eu me comprometo aqui com vocês de fazer esse diálogo franco com a categoria, com as associações e com a Câmara dos Vereadores, e que a gente possa fazer esse debate também publicamente, para que a gente saia com soluções que traga para o Rio de Janeiro a possibilidade de competitividade diante dos outros estados, né? E outro ponto aqui que eu acho que é importante quando a gente está falando das nossas propostas é também trazer essa ênfase, né? Eu abri a minha fala falando sobre isso, né? Essa ênfase do poder de compra da prefeitura se auto-organizando a partir da informação, né? Então, a gente tem no nosso programa também o gabinete virtual, onde a gente vai ter ali todas essas possibilidades de acessar toda a gestão das diferentes políticas públicas setoriais que a gente está propondo e que a gente vai promover no Rio de Janeiro, mas também nessa tríade que para mim é central, da gestão, da transparência e da participação popular. E para isso, né, a gente tem algumas
iniciativas que a gente acompanha, enfim. Quando eu falo que a gente precisa dessa economia do conhecimento no século XXI para o Rio de Janeiro, a gente está falando essencialmente da transformação digital, desse lugar onde essa tecnologia e a política pública ela seja organizada em rede, uma ação concreta de rede, né? Então, para isso a gente precisa ter esses debates, ter essa organização que trabalhe basicamente com o fortalecimento e a valorização desses profissionais de TI, mas a possibilidade efetiva de angariar processos de qualificação, né, para que a gente possa ter mão de obra que organize a tecnologia de informação na nossa cidade. E é por isso que eu estou falando para vocês que eu me comprometo a fazer esse debate do ISS com vocês de maneira muito franca, de maneira muito transparente aí no próximo período. Você já não me deixou nem reclamar, de reivindicar o ISS, Renato. Você já, Benito, né? eu estava deixando você reivindicar, mas é porque esse é um tema que está pululando na minha cabeça. Com certeza, Renato. Obrigado. O Jefferson fez uma reclamação aqui que no programa do PSOL não se fala de Plan Rio. Ele, inclusive, diz que o Plan Rio ganhou medalha do Pedro Ernesto, mas não ganhou a medalha Tiradentes. Então, você gostaria de conversar um pouco sobre o Plan Rio? Toda vez eu esqueço. A gente tem um programa, o Jefferson reclamou. A gente tem um programa, ele já ganhou, ele estava falando aqui que já ganhou, ó, o IPLAN Rio ganhou a medalha Pedro Ernesto e gostaria de receber a medalha Tiradentes na Alerj, para debater tecnologia na Alerj. Ele citou a Mônica Francisco, que informou que ajudaria. E é claro, o Jefferson, claro que a gente ajuda, eu acho que o reconhecimento com essas medalhas é importante também, né? Muitas pessoas, inclusive, implicam, né? Que dentro da Assembleia Legislativa, enfim, todos esses espaços parlamentares e legislativos, se dá muitas medalhas, né? E a gente, claro, não faz uma política de medalhas, mas a gente entende o quanto que é fundamental esse reconhecimento, porque também mostra o debate que a figura, seja ela parlamentar, seja ela do campo do Poder Executivo, está se propondo a construir junto com determinada categoria, com determinado plano, seja ele plano de governo, ou seja ele de possibilidade real de desenvolvimento social, que é o que nos traz. Então, eu citei aqui um pouco da Implan Rio, né, que é a empresa municipal de informática, e o quanto que a gente precisa trazer esse programa de Carioca Digital como algo central da nossa gestão. E a gente teve alguns elementos importantes que aconteceram, né? Como o Táxi Rio, o aplicativo. Então, eu acho que a gente não vai trabalhar o Implan Rio como algo em que a gente tenha que destruir tudo porque mudou a gestão. Não, a gente não precisa ficar inventando roda. Aquilo que tem dado certo, aquilo que tem se construído com a possibilidade de participação e transparência, a gente vai investir para que possa ser dada a maior ênfase e valorização. Agora, a gente também quer, de fato, trazer uma prioridade para esse campo da tecnologia da informação, porque a gente não tem mais tempo para perder, sabe? Eu acho que o Rio de Janeiro perdeu muito tempo. A gente tem aí esses polos tecnológicos, a gente tem aqui toda uma economia do conhecimento que já existe. Por que a prefeitura se nega tanto a olhar para esses polos de produção do conhecimento de tecnologia de maneira
central. A gente está vivendo um momento, e aí, sendo muito sincera com vocês, da era do negacionismo, sabe? Onde o conhecimento, a tecnologia, elas estão sendo desacreditadas dentro do Estado, sabe? Isso é escandaloso, isso é absurdo. Então, eu acho que o Rio de Janeiro já perdeu muito tempo. Então, quando a gente está falando de uma cidade 100% digital, 100% reconhecendo a tecnologia do conhecimento como algo central, né? E eu venho desse campo da comunicação, porque a gente vai colocar isso no centro de todas as nossas ações, políticas e construção de políticas públicas nessa cidade que se configurou aí como uma cidade que trabalhou a desigualdade social como política de Estado, né? Ou a gente supera essa lógica entendendo a transformação digital com esse potencial de superar as desigualdades, com esse potencial de melhorar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras do Rio de Janeiro, é central para mim. Então, é esse o compromisso que eu travo com vocês e que eu quero ouvir também propostas que vocês organizaram. E eu acho que é isso, assim, quando eu estou entendendo, quando vocês chamam a gente para esse debate, é que vocês querem participar dessa construção de políticas públicas, querem participar desse processo de soluções dos problemas que o Rio de Janeiro tem. Eu sou de um partido que sempre denunciou as máfias dos transportes. E eles, inclusive, trabalham enquanto máfia, justamente escondendo as informações que a gente precisa ter. Por exemplo, a bilhetagem, gente. O que é a bilhetagem? É um negócio escandaloso, isso não está na mão da prefeitura, né? E a gente ficar aí à mercê de uma lógica onde você não sabe quanto que entra no caixa, não sabe quanto sai, quanto que é o serviço operacional do transporte, da mobilidade urbana. Isso é escandaloso. Isso precisa estar na mão da prefeitura. E, óbvio, a gente não tem rabo preso com ninguém, por isso que a gente faz esse programa mais radicalizado no sentido de transparência, de gestão e de participação popular. Então, a tecnologia da informação é central para a gente nesse sentido. Bem, deputada Renata, não temos... Ninguém fez mais nenhuma observação, porque eu acho que você esgotou o assunto. Não deu chance nem de fazer muitas perguntas. Você sabe, porque a gente tem na tecnologia da informação uma coisa, Benito, que eu venho desse lugar da comunicação. Então, eu estou muito antenada aos debates também, entendeu? Então, eu fico muito pouco paciente, né? Eu venho desse lugar da produção do conhecimento, Benito. Então, eu fico pouco paciente quanto que a prefeitura se coloca completamente negligente com o potencial que o Rio de Janeiro tem, entendeu? Desculpa aí não deixar eu. Mas tem uma pergunta aqui que eu não vi, porque não mandou por escrito, mas o companheiro Millet, que é um dos nossos líderes da educação à distância, pioneiro, quer fazer uma colocação. Por favor, Millet, faça verbalmente. Obrigado, Benito. Obrigado, Renata. É um prazer estar falando com você. Eu vou repetir aqui um pouquinho da pergunta ou no comentário que eu fiz aqui para o Fred Luz, para o Eduardo Paz, para a Clarissa Garotinho, que é um comentário parecido. O primeiro item é que, em termos de proposições, nós fizemos há 2 semanas atrás o maior evento de tecnologia de informação aqui do Rio de Janeiro, e dessa vez foi totalmente online, e está lá no site em aberto, Rio Info, e tem 150 horas de conteúdo, 150 painéis. Só de Smart City tem 6. Tá? Tem tudo. Então, se você quiser botar a sua equipe de programa de governo para dar uma navegada lá e achar ideias, tem um monte. Tá? Perfeito. De altíssimo nível para todo mundo. Tá? Isso é ótimo. Você falou na palavra-chave, que eu considero sempre, que é conectividade, e também da gente tirar a burocracia desse assunto. Tá? Então, você não precisa começar no primeiro dia das vezes fazendo vamos fazer um debate sobre conectividade. Não, vamos começar a fazer conectividade. Eu acho que esse é o ponto-chave. Né? Eu acho que tem um exemplo interessante que é da CUFA, né?
o projeto da CUFA de distribuir chip nas comunidades do Brasil inteiro. Isso não teve nada a ver com o governo, não teve nada, saiu se mexendo, se virando. Eu acho que isso aí que a gente precisa ter. Se a gente tiver um prefeito ou uma prefeita que estiver disposta a fazer as coisas acontecerem, não precisa ficar esperando muita coisa, não. Dá para fazer muita coisa desde o primeiro dia, dentro dessa palavra conectividade. Você já falou de educação e falou de saúde, eu gosto de falar assim que a tecnologia, ela não é meio, né? Vamos discutir como é que a tecnologia pode ajudar. Não, a tecnologia hoje em dia, ela já está sendo fim. Fim na educação, fim na saúde, né, com a medicina, fim na área de trabalho, fim na área de segurança, fim em todas as áreas. Então, às vezes, a gente cai numa coisa de dizer, vamos só desburocratizar e implantar a TI aqui internamente. Não, não é só isso. Dá para atingir o cidadão. Nós somos 7 milhões, eu acho que 7 milhões tem que ser bem atingidos pela tecnologia na sua atividade fim. Tá? Eu acho que essa era a mensagem que eu queria passar. Você incluir a tecnologia na linha da desburocratização, sim, mas não apenas isso. Né? Informações para o cidadão, sim, no primeiro dia. Mas se pensa que a tecnologia ajuda a melhorar, ajuda a baratear, tá? Eu acho que você não precisa se preocupar. Eu fico preocupado, às vezes, quando a gente fala em participação popular, de vou governar com as redes sociais. Não, a participação social não é isso. Quer dizer, nós temos representantes eleitos que vão estar lá na Câmara de Vereadores, provavelmente não vão ser os melhores, mas vão ser os que têm para aprovar as leis e tudo. Vai ter que ter muita negociação, você tem que ter abertura com o seu partido para negociar todos, conversar com todos. Acho que a diferença entre um candidato e um eleito é que o eleito governa para 100%, né? E o candidato fala muito com o seu grupo. Então, acho que essa é a postura que a gente tem que pensar aí. É sugestão, um comentário para a gente, no que a gente puder ajudar, nós estamos aí. Mas você tem lá um monte de painel para ajudar você no seu programa de governo. Obrigado, Renata. Obrigada, Milê. Interessante quando o Milê fala do projeto da CUFA, né? Que é isso, assim, que teve vontade. E, Milê, a gente percebeu muito isso também, nesse momento da pandemia, da favela, da autogestão. Assim, se a favela não passou fome, não foi por causa dos governos, foi porque as pessoas se organizaram a partir de uma coisa que é muito simples e que eu participei, que é da comunicação comunitária, né? Que é desde da mais rudimentar, né? Que é o boca a boca, que é até as rádios de caixinha, até as próprias redes sociais de comunicação, e eles conseguiram efetivamente se organizar para as doações de alimentos. Assim, a gente efetivamente tem pessoas que estão passando fome, porque perdeu o emprego, não tem condições. A gente viu o número de moradores de rua aumentar, né? No Rio de Janeiro, pelo menos 15 mil pessoas que não conseguiram aí bancar o seu aluguel. Claro, tem outros problemas que levam a pessoa a ir morar na rua, mas efetivamente hoje a gente tem um dos aluguéis mais caros, e isso também é algo em que a gente precisa organizar. Porque quando a gente está pensando, por exemplo, um projeto do porto, né? E a área do porto é uma área central. A gente sabe, enfim, falei para vocês que eu morei lá em Barcelona, e o porto virou esse lugar da tecnologia, né? Da informação, virou esse lugar de trazer essas startups, enfim. Eu acho que a gente tem aqui um projeto importante que a gente quer tocar diante do que o déficit habitacional que a gente tem na cidade, que é o Porto Moradia. Por que a gente não constrói e traz para esse lugar a possibilidade de prédios inteligentes, né, interconectados? Como é que a gente não traz para viabilizar a vida das pessoas também em termos de moradia? Então, eu acho que por isso que eu falo, eu sou um entusiasta da tecnologia da informação, de reconhecer as potencialidades da economia do conhecimento, porque eu venho desse lugar onde a informação sempre foi central, sempre foi primordial. Então, eu considero muito importante que a gente possa olhar para as favelas e a periferia, né? A gente somos quase 7 milhões, mas temos 1/3 da nossa população vivendo
na favela e nas periferias do Rio de Janeiro, sem saneamento básico, sem internet, sem dignidade humana, né? Então, eu acho que o campo do TI, a tecnologia em si, ela precisa vir com esse aporte fundamental de tornar a vida das pessoas mais fácil, tornar a vida das pessoas real, na sua de possibilidade de existência na sua plenitude. E eu acho que está faltando isso, e por isso que eu saio falando tudo, porque eu acho que eu tenho uma ansiedade para fazer hoje as coisas, né? Não é deixar para o futuro. Queria aproveitar o que você falou. Além de moradia na região do Porto, você pode pensar em moradia no centro da cidade. Tá? Nós vamos ter certamente um esvaziamento de 10%, 15%, 20% nos prédios comerciais do centro da cidade. E aí o prédio da noite que está aí era todo um foco comercial e escritórios, né? Vai ter aí 1.000, 10.000, 50.000 residências potencialmente alocáveis. É um programa de governo, mas tem que mudar o habitat lá da região e pensar com criatividade como fazer isso, né? Os centros das cidades no mundo inteiro tem pouca gente morando. A gente pode começar aqui pelo Rio. Eu conheço também lá o Porto de Barcelona, excelente. Mas o porto aqui, nosso, para moradia ainda tem que ser construído. O centro da cidade está pronto. Então também dá para começar nos primeiros meses enquanto constrói no porto. Obrigado. Exatamente, Milê. Exatamente. Vou deixar o Benito falar, mas é isso. Assim, se a gente conseguir. A área portuária é uma área central aqui no Rio de Janeiro, do lado, né? Então, a gente podendo aí fazer essa possibilidade, ter essa possibilidade real das pessoas morarem perto do seu trabalho é essencial também, porque a gente dá vida, né? A área portuária hoje está abandonada, né? A gente tem vários prédios abandonados lá para Obra Só, e a gente sabe que também colocar para moradia, a moradia perto dos principais postos de trabalho que a gente tem no Rio de Janeiro, que ainda é no centro, que a gente ainda não conseguiu construir outras áreas como centros importantes de emprego e renda. Hoje o centro da cidade. Então, o Porto está aqui do lado, constrói essa possibilidade, mas também a gente traz um outro elemento que é central, que é a segurança, né? Onde está desabitado, onde não tem uma pujança de vida, também se torna num lugar abandonado e inseguro, né? Então, eu acho que a gente resolve problemas dando condições de moradia perto da área central. Olha, Renata, eu fico admirado algumas vezes quando o pessoal fala em criar determinados polos, e eu fico admirado porque 50% do espaço de escritórios no centro do Rio, pelo menos 50% está vazio, né? Mesmo no prédio onde nós temos o escritório, metade dos andares, hoje talvez seja até mais, estão desocupados. A maior infraestrutura que o Rio de Janeiro tem é no centro. Nós temos fibra ótica, a quantidade de fibra ótica que passa pela Rio Branco é de assustar, entendeu? Porque foi feito um cabeamento enorme que não é aproveitado. Nós temos transporte, temos eletricidade, temos água, temos tudo, e não aproveitamos. É um negócio, um desperdício. Eu acho que é um desperdício da sociedade. Agora, o centro é um lugar que tem que ser recuperado. E, lamentavelmente, a gente viu investimentos em outras áreas esquecendo do centro da cidade. O centro está abandonado, está um lixo, está todo esburacado, todo destruído e desocupado. Eu apoio muito essa linha. Eu acho que vocês deveriam discutir bastante esse tema. Viu, Renata? Mas, Renata, eu agradeço muito, sei que seu tempo é escasso, você já fez um esforço para participar conosco aqui dessa discussão. Nós temos um grupo muito seleto que assistiu a você, lideranças importantes como Maria Luísa, presidenta da CESPRO, o Alberto Blois, coordenador-geral do Rio Info, e outros companheiros de diretoria, de diversas lideranças, e creio que foi muito útil conhecer você. Talvez, se esta campanha eleitoral serve para alguma coisa, pelo menos foi para ampliar o conhecimento das pessoas, né? Porque os preconceitos são muitos.
E, no seu caso, provavelmente, você tem um papel preponderante nisso aí, dentro desse próprio processo. Então, eu te agradeço muito, desejo muito sucesso na sua campanha eleitoral e você é uma liderança nova na política do Rio de Janeiro e acho que isso é muito importante para nós. Muito obrigado, em nome do TI Rio, do nosso sindicato e de todos aqueles que nos prestigiaram nessa manhã aqui. Se você quiser dar um alôzinho final, fique à vontade. Bom, Benito, eu que agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês. Eu acho que tem isso, assim, eu acho que ser nova na política, né? Eu tenho 38 anos e venho construindo a política a partir da experiência que eu tenho dessa cidade, né? A partir de um lugar muito específico, que é a favela e a periferia, mas também de uma experiência de uma pessoa que cruzou toda a cidade, né? Uma pessoa que estudou na PUC, estudou na UFRJ, estudei na UF, né? Fiz meu pós-doutorado, acabei de terminar meu pós-doutorado na UF. É uma pessoa que tem uma singularidade de experiência da cidade que eu acho que a gente precisa ter na política, né? Desde a pessoa que sofre as questões relacionadas à falta de políticas públicas, é uma pessoa que está olhando para esse lugar da política pública, pensando em como construir a dignidade humana a partir desse lugar, né? A política, ela afasta muitas pessoas, a gente tem aí uma situação de violência política que é enorme, né? Eu enfrento isso cotidianamente, seja nas minhas redes sociais, seja, né, quando a gente fala de tecnologia, né, o quanto que a tecnologia vai ser meu endereço, o endereço da minha casa, já foi para Facebook, WhatsApp, endereço da minha casa, não foi o endereço do meu gabinete, sabe? Então, eu acho que tem um elemento aí também de disputa do que é a possibilidade de acessar os meios de comunicação, que é central, assim, como é que a gente pode olhar toda essa potencialidade para a construção de uma outra sociedade em que a tecnologia, a inovação, ela seja algo experimentado com a sua completude na política pública. Então, eu acho que a gente está disputando isso, sabe? E para mim não poderia ser diferente, porque eu venho desse lugar do conhecimento, onde tudo aquilo que está colocado em termos de produção, de superação das desigualdades sociais, para mim é central. Então, agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês, ouvindo vocês, me coloco completamente à disposição da gente construir. Vou pedir para a assessoria, Miller, colocar lá e dar um zoom lá nas suas propostas, porque o nosso programa é um programa que a gente chamou de Rio de Gente, que foi construído com diferentes lugares, a gente debatendo Zona Oeste, Zona Norte, Centro, Zona Sul, com as pessoas desses bairros e também com temáticos, né? Então, a gente discutiu saúde com o pessoal da saúde, a gente discutiu educação com o pessoal de educação. Então, eu acho que esse é um elemento também de formas de fazer a política ser algo mais real na vida das pessoas e não distante, né? De uma realidade distante, quase que surreal, de participação popular. Então, agradeço demais, Benito, por essa oportunidade, todos aqueles e aquelas que puderam estar aqui com a gente, convidar vocês para dar uma chegadinha lá no nosso site, renatasouza50.com.br, e se vocês quiserem mandar sugestões, a gente está aí à disposição de vocês. Beijo grande, cuide-se e vamos aí lutar por um Rio de Janeiro que seja menos desigual e que tenha aí o trabalho de vocês na produção do conhecimento, na produção da informação, como algo que possa aí ajudar a solucionar os problemas que temos na nossa sociedade. Beijo grande, gente. Obrigada. Muito obrigado. Sucesso. Obrigada, menino.